O vídeo Imunidade 2 continua falando do assunto, então já sabemos, o nosso corpo tem uma linha de defesa que tem como interesse impedir que agentes invadam o nosso organismo. Então, no filme anterior, foi passado que existe uma guerra no nosso corpo o tempo todo, formado pelo antígeno e o anticorpo. Antígeno, aquele que invade o organismo. Anticorpo ou anticorpos, as linhas de defesa que o meu corpo tenta se defender desses antígenos. Então a gente chama isso de guerra antígeno-anticorpo. Então a sua imunidade, essa sua capacidade de se defender, ela existe de forma em que eu posso apresentar isso naturalmente. Então, o que vem a ser esse natural? O meu organismo já apresenta linhas próprias, que nós vimos, a pele, as secreções, mas que variam de pessoa para pessoa e variam em uma única pessoa. Ou seja, a imunidade que você tinha ontem não é igual à que você tem hoje. A imunidade que você estava de manhã pode não ser igual à que você vai estar à tarde. Até porque ela é afetada pelo seu metabolismo, pelo seu estado, principalmente de estresse. Então, eu me aborreci, tá? Eu alterei o meu organismo, por consequência, eu tenho alteração da minha imunidade, principalmente a alimentação. Já durante a nossa vida, nós vamos começar, com o tempo, a adquirir imunidade. Adquirir imunidade é ter a capacidade de formar anticorpos. Então, a primeira divisão nossa diz: aquela imunidade que eu vou adquirir, ela pode ser passiva ou ativa. Qual é a diferença entre essas duas imunidades? A passiva, a palavra passiva me diz que eu sou passivo, me diz que não sou eu que fabrico. Alguém fabrica esses anticorpos por mim. Então, naturalmente, isso acontece principalmente na maternidade. Quando uma mãe está gerando uma criança, a mãe passa anticorpos naturalmente para essa criança. E depois que a criança nasce? Depois que a criança nasce, a mãe continua a passar esses anticorpos através do leite materno. Então, como não é a criança que o fabricou, você diz que aqui aconteceu uma imunidade que a criança adquiriu de forma passiva, porém naturalmente. Já a forma ativa, o meu organismo vai fabricar. Quando é que isso acontece? Isso acontece naturalmente quando você fica doente a primeira vez. Lembra que quando você adquiriu a bactéria, o vírus, a primeira vez, você, mesmo tendo a doença, aqueles macrófagos vão captar para poder estudar essa doença. Por isso que, normalmente, quando você tem uma doença, por exemplo, uma catapora, o normal é que você não tenha mais depois. Porque a doença fez você fabricar, então foi ativo, naturalmente, anticorpos contra aquela doença. Por isso, a segunda vez, a sua resposta é rápida e ela impede que você tenha doença. Então, os dois casos que nós vimos, tanto na maternidade quanto na doença, são formas naturais. O que a gente vai ver agora é a linha artificial. Então, vamos revisar. A imunologia significa dizer que o organismo é estimulado a produzir anticorpos. Quando ele é estimulado, essa forma foi ativa. O organismo recebe os anticorpos prontos. Quando isso acontece, a forma é passiva. Já vimos que isso acontece naturalmente quando eu tenho a doença ou quando ocorre a amamentação. E as formas artificiais? A primeira delas, que você também vai ver num filme separado, fala que ela é artificial porque foi o homem que desenvolveu. O homem teve a capacidade de desenvolver, e até hoje,
uma coisa chamada vacina. Isso foi feito por um indivíduo chamado Edward Jenner, que teve a capacidade de antecipar o organismo, antecipar a imunidade antes que a doença albergasse nesse indivíduo. Então, a história de como uma vacina surgiu, como é fácil conduzir essa doença através da fabricação de anticorpos, se tornou a forma artificial, porém ativa. Ou seja, quando uma pessoa toma vacina, o que ela toma é antígeno, para que ela desenvolva anticorpos. Porém, nem sempre se dá tempo de tomar uma vacina. Quando é que isso acontece? Quando você já foi exposto ao mal. Vou usar como exemplo aqui uma pessoa que sofreu uma mordida por um cachorro, no qual eu não sei a posição dele a nível de imunidade. Se ele já me mordeu, ele já pode ter transferido para mim o mal. Então, vacina é uma coisa feita para te prevenir. Nesse caso, eu não posso ter prevenção porque eu já fui mordido. Então, o que é indicado? Que ele use soro. Esse soro terapêutico, a soroterapia, é simplesmente uma medicação que já contém os anticorpos. Então, repare, soro é diferente de vacina. Vacina, você recebe o antígeno para você fabricar os anticorpos. Soro é um medicamento que já vem com os anticorpos prontos, porque eu preciso ganhar tempo no seu tratamento. É o exemplo da picada de cobra. Se a cobra já me picou, ela já transferiu o veneno. Logo, eu não posso usar vacina contra a cobra. Eu uso soro antiofídico, que é o soro contra o veneno de cobra. A sua pergunta nesse momento provavelmente está nesse quadro. Se eu recebo os anticorpos prontos, quem fabricou esses anticorpos? Então, o soro ele é uma ativação feita em outros animais. É o exemplo claro nosso aqui de animais fortes, como é o caso dos equinos, animais que, nessa experiência, recebem o veneno do animal. Como ele é um animal forte, ele desenvolve anticorpos. Eu faço a extração no sangue dele desses anticorpos e aplico diretamente na pessoa quando essa está necessitada porque entrou em contato com esse animal. Então, esse é o processo que leva à formação e utilização do que nós chamamos de soroterapia. Revisando, então, a imunidade pode ser dividida em natural e adquirida. Adquirida, aquela em que eu vou formar os anticorpos. Posso formar esses anticorpos de forma passiva ou de forma ativa. Na forma passiva, não fui eu que fabriquei. Na forma ativa, foi o meu organismo que fabricou. Eu posso ter isso de forma natural, passiva, amamentação, ativa, através da doença. E as formas artificiais, passiva, o soro, ativa, a vacina. Até o próximo vídeo com a introdução às doenças infecciosas.